Fala, torcedor flamenguista, fala nação flamenguista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos falar do Flamengo aí, né? Informações aí, Flamengo que joga amanhã às 6h30 contra o Ceará, né? Não tem jogo fácil, jogo difícil. Pra mim não existe jogo fácil no Brasileirão. E o Flamengo aí vai mais uma vez aí, né? Honrar o manto aí, creio que o Lino vai mais uma vez já assustar a mídia. Joga muito moleque, jogo fora de casa, lá no Ceará. Realmente o Ceará vem de uma atuação aí, mais ou menos aí, mas o Flamengo tem que jogar para ganhar e para quarta-feira jogar mais leve contra o Atlético Mineiro, né? Lá na Arena MRV. Vamos ver um trechozinho do Globo Esporte e mais informações do Flamengo, beleza? Espero que você goste. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Liderança do Brasileirão contra o Ceará. E o Samuel Lino, que chegou chegando, já está se oferecendo para ser titular. Começamos bem. É o sorriso de quem tá feliz por ter a chance de voltar. Tive propostas bem interessantes da Europa, tive propostas financeiramente boas também da Arábia. Mas quando veio o Flamengo com uma boa proposta também, eu pensei, é um clube gigantesco, é um clube que já joguei. É bem provável que muitos rubro-negros não se lembrem disso. É que o Samuel Lino atuou na base. Uma passagem rápida, acabou devolvido ao São Bernardo, indo parar em Portugal e depois Espanha. O Flamengo se tornou uma página em branco, que ele quer voltar a preencher aos 25 anos. A estreia foi promissora. Entrou no segundo tempo, criou boas chances, fez um gol anulado por impedimento. Minha mãe, minha família, meu pai, todos ficaram muito ansiosos, muito felizes, porque vim para o clube gigantesco que é o Flamengo, é difícil você não ficar ansioso. E se for preciso, o ala, meia, atacante, o multifuncional Samuel Lino está à disposição para enfrentar o Ceará amanhã no Castelão. Se o Felipe necessitar me usar titular 40, 50, 60 minutos, eu tô preparado. Eu vim pro Flamengo preparado. Nesse retorno do Samuel Lino ao Flamengo, algumas coincidências o conectam ao Filipe Luís. Como o clube em que fizeram sucesso na Europa, o treinador que os inspirou, a posição no campo e até mesmo a numerologia. No Atlético de Madrid, o técnico Diego Simeone, Samuel atuou na ala esquerda, como Felipe. E no Flamengo, herdou a camisa 16 do agora chefe. Passos que Samuel Lino quer seguir. Conquistas, seleção, reconhecimento do torcedor. Numa segunda chance que a vida acabou dando a ele. Não sabia que naquela época ia sair daqui para depois voltar sendo a maior contratação. Bom, acho que é o destino, Deus, o caminho foi feito assim e hoje estamos aqui e espero demonstrar tudo o que eu tenho, que eu não demonstrei naquela época. Eu não vou fechar o caixão. Eu já vou adiantar. Perfeito. Vou marcar o mais rápido possível. O Flamengo. Corinthians precisa virar essa página e precisa renascer das cinzas. E precisa funcionar. Porque eu quero voar com águia. A águia voa com águia. A gente quer ser um Flamengo. E vamos ser. A gente quer ser um Flamengo. A gente quer ser um Flamengo. A gente quer ser um Flamengo. Fortíssimas declarações do presidente do Conselho Corintiano, Romeu Tuma Júnior, sobre a situação do Corinthians. E aí impactou demais esse final, esse trecho em que ele fala que quer que o Corinthians seja o Flamengo. Evidentemente, isso está sendo muito explorado pelos torcedores rubro-negros. Muita gente tirando sarro, brincando, mas o assunto é sério. E o que ele fala tem um outro aspecto que não pode ser ignorado nesse contexto. E a gente vai se aprofundar nesse tema, nessa reflexão, nesse vídeo que tem o apoio. Essas palavras são fortes. Geram essas brincadeiras, provocações. Quer ser o Flamengo e tal, vai ser ou vai ser. Mas elas têm um significado importante. Eu não sei se ele conseguirá levar isso adiante, se o Corinthians terá à sua frente gente disposta e capaz de levar adiante um projeto de reestruturação como o Flamengo enfrentou há pouco mais de uma década, né? O Palmeiras também enfrentou de uma outra forma. O Palmeiras foi ajudado, sim. Claro que teve uma arrancada fundamental capitalizada pelo Paulo Nobre, que é um homem que tem muito dinheiro e é apaixonado pelo Palmeiras, mas ele também reestruturou o clube, ele colocou o clube num caminho, numa direção para que o Palmeiras fosse uma empresa estruturada, com gente capacitada. E aí seguiu depois com Maurício Gagliotti, com a Leila Pereira, mas tudo começou com o Paulo Nobre e houve uma sequência. A partir do momento que se cria um círculo virtuoso
é mais difícil entrar um dirigente incompetente, eventualmente mal intencionado, enfim, ou maluco que quer contratar todo mundo sem pensar e leva o clube à bancarrota. É mais difícil porque o navio está, sabe, navegando muito tranquilo, águas tranquilas, sem turbulência. É difícil criar essa agitação novamente quando você sai daquela roda viva e vai para o prumo, que é o que acontece no Palmeiras e acontece no Flamengo. Eu sempre falo muito sobre o Corinthians e sobre essa crise, muitos corintianos reclamam, aquela bobagem, tudo. Eu sou um jornalista, vou falar do time que tiver na pauta. Vou falar do Flamengo, vou falar do Corinthians, vou falar do Palmeiras, do Vasco, do Internacional, do Grêmio, do Bahia, do Goiás, do Atlético Paranaense, do Botafogo, de quem tiver que falar, do Fluminense. Não existe isso, Cruzeiro, Atlético. Porque o time que está na pauta vai ser debatido. A gente fala muito do Flamengo aqui no canal, por uma simples razão, aqui a demanda é muito rubro-negra. Então a gente fala prioritariamente do Flamengo, mas na Jovem Pan, na TV Cultura, no UOL, falamos de todos os times com muita tranquilidade. Mas a verdade, o fato, é que o Corinthians precisa desse choque. No entanto, para virar Flamengo, vai ser necessária uma operação muito complexa. Porque o Corinthians atingiu uma dívida que ela me parece ainda mais complicada do que era do Flamengo lá em 2013. Se você fizer a correção da dívida de 700 e tantos bilhões do Flamengo naquela época, vai dar 1 bilhão em alguma coisa, de que dobra, 1,5 bilhão. O Corinthians, pelos números mais recentes, apontava cerca de 2,5, 2 bilhões e meio, porque é a dívida da Arena, né, e a dívida do clube. Então, ela é maior. A capacidade de arrecadação dos clubes também aumentou, né? Mas é inevitável você, para entrar nos eixos, você vai ter que cortar na carne. Você vai ter que trabalhar com orçamento menor, você vai ter que priorizar renegociação, pagamento de dívidas, passar por tudo aquilo que o Flamengo passou. O Corinthians tem todas as condições de fazer isso. Porque é um clube muito grande, com uma torcida imensa, a segunda maior do Brasil e a maior no estado mais rico. São Paulo tem cerca de 1/3 do PIB. O dinheiro do Brasil está concentrado em São Paulo. O Corinthians tem a sua massa de torcedores concentrada em São Paulo. Isso é uma... Fazer o quê? Ele vai colocar Jorginho, Arrascaeta, todo mundo, ou ele vai de novo administrar? Acho até que ele colocou 8 titulares no jogo de domingo. E assim, nesse cenário, o Pulgar, o De La Cruz, esses caras já estão desfalques, já estão machucados, não estão jogando. Eu imaginava que ele fosse trocar um dos zagueiros, tinha os 3 laterais à disposição, talvez segurar um pouco o Vinha, que está retornando de uma lesão grave, é o lateral que ele vinha jogando como titular, por razões óbvias, né? E talvez segurar um pouquinho o Luiz Araújo, como já tinha segurado o jogo passado, aí colocou do lado que ele não rende. Para colocar o Luiz Araújo para jogar pela esquerda, era melhor ter, sei lá, colocado o Valaciano, buscado uma outra saída, enfim, não gostei. Até sacrifica muito o Luiz Araújo. A diferença de rendimento dele quando joga no lado esquerdo para relação ao direito é muito grande, né? Enfim, acho que ele poderia ter feito outras escolhas e segurado mais alguns jogadores, seria mais razoável. Mas acabou, você vê, manteve a zaga e a zaga foi que cometeu o erro, né? Um dos zagueiros. No caso ali, acho que é um erro coletivo, mas tem a assinatura final do Léo Pereira. Para mim, aquilo ali é soberba, cara. Soberba. É excesso de confiança. Não pode ser assim. Tem que sair jogando da maneira que os times saem jogando, requer algo que é medo de errar. Você tem que ter um pouco de medo, um receiozinho. Eu sei que eu estou fazendo um negócio que é perigoso. Tem que fazer. Mas eu tenho que estar atento. Eu não posso me desconcentrar 1 segundo. E ele passou uma bola atravessada no pé do adversário. O Coelho nem estava longe, ele estava a uma distância próxima ali. Não foi difícil para ele se antecipar. Então, esse tipo de erro eu acho muito grave. Parecido com o erro do Martinelli contra o Palmeiras, no gol lá do Vitor Roque. Ele nem estava pressionado e deu a bola no pé do jogador do Palmeiras, o cara entrou e fez o gol. Outra coisa. Uma coisa é você sofrer a pressão e perdeu a bola, tipo o Bayern de Munique, Flamengo. A outra é você tem a bola dominada e você entrega no pé do adversário. Ele não tinha opção de passe, bola longa. O time sabe fazer isso, o time usa a bola longa. Então por que ele fez aquilo? Isso merece uma discussão séria lá dentro. Eu entendo que na coletiva ele tenha se esquivado da pergunta, ele não vai querer criticar o jogador dele publicamente. Embora a minha pergunta tenha sido: qual a sua recomendação, né, para momentos em que a linha de passe está toda fechada, o jogador não tem para quem passar a bola com segurança, o que ele faz? Insiste? Ou faz o quê? Ele fala: não, sou eu que peço para fazer isso. A gente sabe que ele pede para fazer e eu acho que está certo. A questão é naquele cenário. Ele alegou que não tinha visto ainda a jogada. Ok, então... Futebol brasileiro, falando do Bruno Henrique,
né? Ele que já tinha sido investigado, estava sendo, né, investigado por conta de manipulação de resultados naquele cartão amarelo que ele acabou tomando contra o Santos no Campeonato Brasileiro, já tinha se tornado réu na Justiça Comum e foi denunciado também pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, por conta, né, desse incidente. Caso seja condenado no STJD, o Bruno Henrique pode tomar até 2 anos de punição do futebol. Como ele ainda está sendo julgado, ele fica à disposição do Flamengo para o jogo contra o Ceará nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Ele pode ser relacionado. Nesse caso, né, envolve também a questão da manipulação. Já tem aí um processo contra ele na esfera criminal, mas também o STJD aceitando aí a denúncia da Procuradoria e também tornando o Bruno Henrique como investigado também na esfera esportiva. Lembrando que o Bruno Henrique, ele pode, se condenado na esfera criminal, pegar de 2 a 6 anos de prisão. E por fim, falando agora não de um companheiro do Bruno Henrique, né, mas de um jogador também que teve muita ligação com o Flamengo e está agora no futebol europeu e também estava sendo investigado, né, por envolvimento em manipulação em apostas esportivas, o Lucas Paquetá. Nesta semana chegou ao fim, né, o julgamento dele lá na Inglaterra pela Federação Inglesa e ele está absolvido, foi inocentado das acusações. Lembrando que o Paquetá foi suspeito, né, de participação na manipulação por tomar 4 cartões amarelos no Campeonato Inglês na temporada de 2022 para 2023, mas por falta de provas a Federação Inglesa acabou inocentando aí o Lucas Paquetá, que agora está liberado para atuar normalmente pelo West Ham. Lembrando que aconteceu, né, durante a situação do Lucas Paquetá, algo bem conturbado com relação a ele, de uma possível transferência para o Manchester City. Aí teve esse caso, no final das contas o City acabou recuando nas negociações. Teve muita polêmica também na seleção brasileira, né, com as convocações por parte do técnico Fernando Diniz. E muita gente questionando também, né, se o Paquetá deveria ou não ser convocado por conta, né, dessa investigação. No final das contas, ele é inocentado, está inocentado, está absolvido, está liberado para atuar. Kalinka, volto com você depois desse grande giro aqui. Para mudar de assunto e falar sobre o Flamengo, que reduziu em quase 200 milhões de reais sua dívida apenas nos 6 primeiros meses desse ano. Rubro-negro, que havia fechado 2024 com uma dívida operacional de 327 milhões de reais. Em junho, ao final dos 6 primeiros meses de 2025, essa dívida havia caído para 128 milhões de reais, uma redução de 199 milhões de reais. Você deve estar se perguntando como o Flamengo foi capaz. Vendas de atletas garantiram enorme quantidade de entrada de dinheiro. Participação na Copa do Mundo de Clubes também ajudou. Para completar, houve um saneamento em relação a custos operacionais. Importante contar que tudo isso permitiu ao Flamengo buscar reforços. Foram 5 apenas nessa janela de transferências, entre eles o mais caro da história do rubro-negro, Samuel Lino, comprado do Atlético de Madrid por 22 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. O Flamengo também fechou com o Emerson Royal, 9 milhões de euros. Trouxe o Saúl, jogador que havia rescindido o contrato no Atlético de Madrid. Jorginho também chegou sem custos depois de deixar o Arsenal. Carrascal, que ainda não foi anunciado, isso deve acontecer nas próximas horas, vai custar ao rubro-negro 12 milhões de euros. Para completar o noticiário do Fla, contar que Bruno Henrique foi denunciado pela Procuradoria do STJD. Tudo por causa da participação dele num cartão amarelo num jogo do Campeonato Brasileiro de 2023. De acordo com a Procuradoria, houve a intenção do Bruno Henrique. Deve haver um julgamento. Esse julgamento pode inclusive acontecer na semana da partida contra o Internacional na Libertadores da América. E o risco é de que o atacante do Fla pegue até 2 anos de suspensão do futebol. Então, pessoal, graças a Deus, né? O Flamengo resolve a situação de Carrascal, né? E será anunciado oficialmente pelo clube, né? Logo, logo. O Flamengo finalmente tem em mãos os documentos do Dínamo de Moscou, perdão, para, enfim, concluir oficialmente a contratação do meio colombiano Jorge Carrascal, né? Segundo fala aí, vai ser o reserva do Arrascaeta, mas vamos ver, futebol, sei não, o cara vem como reserva, pensa que não, o cara é titular aí, né? A papelada chegou no fim da noite da última sexta-feira,
resolvendo a pendência que atrasava a oficialização do jogador, algo que ocorrerá em breve no time da Gávea, né? O que faltava para fechar o negócio, a transação inclui uma operação financeira triangular por solicitação da equipe russa, né? O rubro-negro vai participar do pagamento que o Dínamo deve ao Atlético Mineiro, né? Pela aquisição do zagueiro Rubens. Desta forma, boa parte dos 12 milhões de euros, 77 milhões na cotação atual, da negociação por Jorge Carrascal, será repassada ao clube de Minas Gerais, né? Quando o Carrascal estreia pelo Flamengo, por conta do atraso no envio da documentação por parte da equipe da Rússia, não houve tempo hábil para registrar o meia colombiano no BID, né? Desta semana. Com isso, Carrascal é ausência certa nos 2 próximos compromissos do Mengão contra o Ceará pelo Atlético ou pelo Campeonato Brasileiro e diante do Atlético pela Copa do Brasil, né? Entretanto, o primeiro jogo do novo reforço do time de Felipe Luiz já tem data prevista. A estreia deve acontecer no dia 9 de agosto no Maracanã contra o Mirassol, a partida em que encerra a participação do time no primeiro turno do Brasileirão, né? O pessoal aí com 5 reforços aí, né? Felipe Luiz divulga os relacionados, né? Para o jogo contra o Ceará. Vamos ver, né? Quem vai ser, né? Os relacionados do Flamengo. Goleiros, né? Diogo Alves, Leonanete e Rossi. Cleito, João Vitor, Léo Ortiz e Léo Pereira. Laterais, Varela, Matias Vinha, Alexandro tá voltando, Ayrton Lucas e Emerson Royal. Meio-campista, Alain, Arrascaeta, Everton Araújo, Jorginho, Vitor Hugo, Matheus Gonçalves e Saul. Atacante, Bruno Henrique, Gonçalo Prata, Juninho e Samuel Lino. O Pedro não está aí, né? Provavelmente vai ser poupado. Alguns jogadores... Pedro, Bruno Henrique... Pedro não está nessa lista, não. Quais são os desfalques do Flamengo, né? O técnico Felipe Luiz não pode contar com 3 atletas, né? E isso porque Michael e Danilo ainda estão no departamento médico, enquanto o Nico de la Cruz continua em busca da melhor forma física para retornar aos gramados do Flamengo, né? O Flamengo, no entanto, tem retornos importantes na lista de relacionados, isso porque o mais querido poderá contar com Arrascaeta, né? E Jorginho, diante do Ceará. Jogadores que foram desfalques, né? Contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Samuel Lino e Emerson Royal e Saúl também estão na lista, né? Qual a situação do Flamengo aí no Brasileirão, né? O Flamengo é o líder, né? Com 36 pontos. Logo atrás do Mengão aparece o Cruzeiro com 34, com um jogo a mais, né? Em relação ao time de Felipe Luiz. O próximo jogo do Flamengo é contra o Ceará, domingo, às 6h30 da noite, né? Amanhã. Horário bom, graças a Deus. Horário excelente aí, né? Galera vai mais tranquila, beleza? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e comente suas opiniões aqui abaixo nos comentários, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.